Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, sobretudo queria dar-vos as boas-vindas a mais uma conferência política da nossa Conselhia da Nadia do PS. Hoje, mais uma vez, aqui na Biblioteca Municipal, um espaço muito agradável, num dia de sol, em que de facto mostramos vontade em participar politicamente, e isso é muito relevante. Temos uma conferência com pessoas de grande renome, o nosso camarada Cardoso Leal, todos conhecem, camarada da nossa conselheira, historiador, doutorado nestas áreas, tem muito para nos dizer, coisas que nós devemos ouvir e mastigar, é isso que se pretende. Temos connosco o Filipe Brandão, deputado da Assembleia da República, a quem muito agradeço estar hoje aqui connosco presente. Eu sei que teria outros compromissos, certamente em Lisboa, e faz um esforço para aqui estar. Agradeço-lhe e faço a promessa de continuar a chatear e a solicitar e a exigir que venha a cá mais vezes a todos os deputados do Distrito e à Federação. Nós já temos colaborado bem e convém, acho que podemos colaborar ainda mais. E se necessário fosse abrilhantar ainda mais este painel, bom, temos então o Sr. Engenheiro António Campos, que novamente vem à Nadia, e o Sr. Engenheiro é sempre, claro, uma grande honra tê-lo connosco. Todos o conhecem. Hoje é o militante número 1 do Partido Socialista, fundador, já foi um pouco de tudo, inclusive é deputado europeu, confidente de Mário Soares. Creio que foi há 2 anos que cá esteve. O senhor já não houve tempo naquela altura para ouvir todas as histórias que o senhor tem com o Mário Soares. Acho que, se calhar, não sei se hoje vamos ter tempo para isso, vamos ter que marcar já outra vinda, fique já a contar com isso, a terceira vez aqui ainda diga, está bem? Para ouvir tanto que o senhor sabe sobre Mário Soares e estas matérias. Foi há 40 anos que Portugal entrou na altura Comunidade Europeia, União Europeia, cumprindo-se assim, no fundo, o projeto de Mário Soares para o país. Ele tinha acabado de deixar, nessa altura deixou de ser primeiro-ministro e acabou por depois ganhar as eleições presidenciais, e completou-se essa visão de, através da Europa, poder garantir a democraticidade do país. E hoje parece-nos algo muito adquirido e muito evidente, mas nós tínhamos acabado de sair de uma revolução há 10 anos. Eu disse bem. Recupera a cadeira. Só para terminar, dizer que hoje parece-nos algo bastante adquirido, mas saídos da Revolução, este país, e sobretudo no tempo da Guerra Fria, podia ter tido outro rumo, podia não ter sido aceito na União Europeia, não era nada evidente, e foi graças a Mário Soares, às relações que ele estabeleceu com conhecer de gingeiro os líderes europeus. Tudo isso ajudou a moldar a forma sólida como entramos na União Europeia. E, no fundo, o país que hoje temos é o país de Mário Soares. E todos os desafios que temos pela frente também no fundo, têm que ver com o projeto que temos em curso e colocam em causa também esse próprio projeto. E convém repisarmos todos estes passos e vermos de que modo é que hoje os podemos analisar. Muito bem, vamos conversar um bocadinho. O que se quer aqui é que isto seja uma dinamite cerebral para todos, possamos todos aprender um pouco. A seguir vamos ter um momento de perguntas e respostas, podem todos intervir, e a seguir certamente vamos ter também algumas iguarias acompanhadas do néctar regional. Muito obrigado a todos por estarem aqui e muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Martim. Pronto, nós vamos dividir esta conferência, como temos 3 oradores, vamos dividir a conferência em 3 partes, reservando 20 minutos para cada um dos oradores. Mais ou menos 20 minutos, um pouco menos, ou um pouco mais, enfim. E depois teremos meia hora para, no mínimo, se houver interesse em prolongar este tempo, melhor ainda. Para a discussão, para trocar de impressões, para questões, etc. O currículo de cada um destes oradores tem a impressão que de alguma forma já foi comunicado. O doutor
Dr. Cardoso Leal é doutorado em História Contemporânea, um estudioso, digamos, do passado, até um certo período, do século XIX e XX, e, portanto, perfeitamente integrado ou inteirado das questões que vamos aqui ouvir e as quais já vai expor. Aqui do meu lado direito, o engenheiro António Campos, enfim, o currículo dele é extensíssimo, naturalmente, e eu apenas vou, digamos, referir o tempo, enfim, que ele passou do governo como ministro de vários governos, nomeadamente ministro da Agricultura. Não, secretário de Estado. Perdão, secretário de Estado. E acima de tudo. Já estava, digamos, a promover, e ele como é uma pessoa modesta, apologiu-me secretário de Estado de vários governos, nomeadamente da Agricultura, não é? O militante número 1 do PS, como já aqui foi dito, e portanto já imaginam, digamos, o tempo, o quanto ele saberá da história do PS e de mais fácil. Em último lugar, mas não sendo o último, não é? O que vai ser o primeiro. O nosso Nelson Brandão, que nos vai também fazer uma exposição mais atualizada sobre, digamos, as questões políticas nas quais se envolveu, suponho eu, Mário Soares. Já assim? É mais ou menos isso. Portanto, para não demorarmos muito tempo mais, vamos então começar por ouvir o Luís Nelson Brandão, o Filipe Nelson Brandão. Que é deputado, como sabem, na Assembleia da República. Ora, caros amigos, é sempre um gosto estar dia a dia, e é um gosto redobrado partilhar esta sala, desde logo o militante número 1 do Partido Socialista, e, portanto, na pessoa do António Campos cumprimento todos, e obviamente, provavelmente, não posso também deixar de fazer, e faço também com muito gosto, e a pessoa do Presidente da Comissão de Política e Conselhia, e obviamente aos colegas de mesa, aos colegas que há muitos anos tenho o gosto de contar por amigo, e ao Cardoso Leal, que é também ilustre militante do Partido Socialista. Contrariamente ao meu hábito, mas como foi muito sublinhado que não deveria ter 20 minutos, eu fiz um improviso, porque o receio de falar sobre Mário Soares sem um guião pré-determinado faria o risco de ficarmos horas a falar e que chegarmos ao fim com a sensação de muito pouco termos dito era de facto demasiado real e, portanto, começo desde já dizendo que quando o Joaquim Ramos Pereira me questionou se estaria disponível para participar deste evento evocativo da vida e exemplo de Mário Soares, eu não poderia dizer senão, como imaginam, que sim. Na verdade, sempre considerei, e creio que nisso todos concordaram comigo, é um dever indeclinável de qualquer militante do Partido Socialista estar permanentemente disponível para participar em todas as evocações do fundador e primeiro secretário-geral do partido e a principal, disso estou convicto, figura política portuguesa do século XX, do lado daqueles que militaram na causa da liberdade. Assim, só mesmo o cumprimento desse imperativo moral me levaria, pois, a aceitar estar hoje presente nesta sessão, onde manifestamente aqueles que me acompanham, o qualificadíssimo historiador e o protagonista de primeira linha da própria história, são ambos indiscutivelmente mais qualificados do que eu para o seu propósito. Vale apenas isso para vos prevenir, ao mesmo tempo que peço a vossa indulgência com os minutos que vos tomarei, que será ao Joaquim Ramos Pereira que afinal deverão pedir contas se, como receio, vierem eventualmente a dar esse vosso tempo como perdido. Antes, porém, de prosseguir, quero desde já confessar-vos que tenho por imerecido privilégio todas as interações pessoais que ao longo dos anos tive com Mário Soares e que me permitem orgulhosamente contar entre aqueles que podem testemunhar na primeira pessoa
todas as qualidades que, nas palavras do nosso poeta maior, justamente o fizeram, como efetivamente fizeram, libertar em vida da lei da morte. Se é verdade que aquilo em que acreditamos, aquilo que somos, é também resultado, pelo menos em parte, daquilo que vivemos, quaisquer considerações hoje necessariamente perfunctórias sobre o tema que pretexta o nosso encontro de hoje, Mário Soares e Europa, não poderão deixar de ser acompanhadas pela referência a algumas notas sobre o seu percurso biográfico e que permitirão a quem eventualmente as não conheça, e a missão de quem as conhece, partilhá-las, reconhecer em Mário Soares o principal vulto fundador do nosso regime democrático. Na luta contra a ditadura em que nasceu e cresceu, na democracia, depois da Revolução e até ao 25 de novembro de 65, contra as tentativas de instalação em Portugal de um regime autocrático tipo soviético, e com o 25 de novembro e depois, contra o revanchismo da direita, assegurando a consolidação do pluralismo político em Portugal. Mário Soares nasceu em 7 de dezembro de 1924, 2 anos antes do golpe militar de 28 de maio, que instaurou a ditadura que viria a durar longuíssimos 48 anos. Ou seja, toda a meninice, juventude e idade adulta de Mário Soares, quase até ao computar do seu 50º aniversário, foram vividos sob Estado Novo. E se falo em meninice, faço propositadamente. Faço porque foi menino, então com apenas 5 anos de idade, que pela mão de sua mãe, Mário Soares teve o primeiro contacto com os cárceres da ditadura ao visitar seu pai, ex-ministro da Primeira República, então preso no Aljube. Anos mais tarde, em 48, numa das 12 vezes em que foi preso pela ditadura, será nesse mesmo Aljube que o próprio Mário Soares haveria de partilhar a cela com o seu pai. Refira-se que nesse ano, 48, ele era ainda militante do Partido Comunista, ao qual havia aderido em plena Guerra Mundial e do qual viria a sair no ano seguinte, ainda sem completar 25 anos. É, aliás, da militância do PCP que Mário Soares trará consigo o pseudónimo com que, posteriormente, ainda na clandestinidade, viria a escrever uma ação socialista, então impressa em Roma, com o pseudónimo Carlos Fontes, o Fontes. E julgo ser também aqui merecedora da referência a circunstância de, não obstante a sua ruptura com o PCP, ter sido ao advogado Mário Soares que, anos mais tarde, vários dirigentes do PCP, como Otávio Pato, entre outros, presos pela Polícia Política de Salazar, haveriam de recorrer para os defender nos tribunais plenários da ominosa memória. Várias vezes preso, Mário Soares viria a ser também deportado sem qualquer processo judicial para a ilha de São Tomé em março de 68. Como o próprio refere, depois de ter estado, a pretexto de divulgação internacional do escândalo Baleroso, preso 3 meses em regime de isolamento em Caxias e apenas 3 dias depois de ter sido libertado graças a um habeas corpus, foi novamente preso pela PIDE e informado que seria então deportado para São Tomé. Impressivamente, Soares recorda que foi o próprio Sacchetti, famigerado inspetor superior da PIDE, que lhe disse ter-se Salazar fartado de si e que o seu envio para a remota ilha seria como uma pedra num poço. Primeiro alguma agitação, depois a água serenaria e nunca mais ninguém se lembrará disso. E eu acreditei, disse Mário Soares. Não é difícil imaginarmos então o seu desalento. Sucede que, contrariando a pidesca profecia de invisibilidade, precisamente por essa sua prisão e deportação, Mário Soares foi então declarado o preso do ano pela Amnistia Internacional, conferindo-lhe assim uma inaudita notoriedade internacional. Vale a pena abrir aqui um parênteses. No momento em que alguns parecem achar apelativa a ideia de 3 Salazares, para recordar que foi precisamente a ditadura de um só que se ficou a dever a criação da Amnistia Internacional em 1961 por um advogado inglês, Peter Benenson, quando este leu num jornal londrino que 2 estudantes portugueses haviam sido presos e condenados a 7 anos de prisão apenas por terem publicamente brindado à liberdade numa esplanada de Lisboa. Ainda nesse ano, a 3 de agosto,
Salazar cai da cadeira, morrerá, como se sabe, em 1970, diminuído e convencido que ainda governava, numa farsa encenada por aqueles que o rodeavam, mas será desde então Marcelo Caetano a governar e será este quem, em novembro de 68, colocará um prazo na sua deportação, uma vez que Soares fora deportado sem indicação de qualquer prazo. Mário Soares regressa então a Portugal, onde retoma a sua atividade oposicionista, participando inclusive no segundo Congresso Republicano de Aveiro, em 69. Criar, entretanto, a Ação Socialista Portuguesa, em 7 de abril de 64, Soares tinha então 40 anos, uma organização parapartidária na definição do próprio, que viria a ser aceita no Internacional Socialista em 72, e que, num passo considerado essencial precisamente para a consolidação da Internacional Socialista, viria a converter-se em partido político a fundação do PS em Bad Münstereifel, na Alemanha, a 19 de abril de 73, quando Mário Soares se encontrava já exilado em França desde 1970. E é exilado que, a 25 de abril de 74, Mário Soares, que se encontrava em Bona, sabe das movimentações militares que então desconhece serem de direita, eventualmente lideradas por Cousa da Reaga, ou de esquerda, eventualmente lideradas por Spínola. Em breve Soares saberíamos todos nós, que o movimento não era liderado por oficiais generais, senão por capitães. É assim que, quase a fazer 50 anos, e com mais de 30 de combate ao Estado Novo, Mário Soares regressa a Portugal, onde será sucessivamente, já o era desde a sua fundação em 73, secretário-geral do PS, até 85, ministro dos negócios estrangeiros dos primeiros e segundo governos provisórios, primeiro-ministro dos primeiro e segundo governos constitucionais, entre 76 e 78, e do nono governo constitucional, entre 83 e 85, presidente da República entre 86 e 96, deputado europeu de 99 a 2004 e novamente candidato a presidente da República em 2006, entre inúmeros outros cargos e funções que resultaria impraticável aqui enumerar. Será assim a liderança de Mário Soares que o PS ficará para sempre a dever não somente a sua implantação como grande partido português, mas logo a seguir à Revolução a sua condição, na feliz definição de António Reis, de mosaico vivo de quase toda a esquerda não stalinista e da própria tradição liberal republicana. Mas, sobretudo, será a Mário Soares que o país ficará para sempre devedor da normalização democrática e consolidação do pluralismo político entre nós. É impossível condensar, no tempo escasso tempo que ora dispomos, e para mais quando é suposto abordarmos também aquela que foi a sua perspectiva sobre a Europa, evocar tudo aquilo que, nessa matéria, foi a ação de Mário Soares, num tempo em que tudo se jogava a todo o tempo, como foram aqueles 9 meses que decorreram entre 11 de março de 75 e 25 de novembro, mas será graças a si que o 25 de novembro se impediu definitivamente quaisquer veleidades de instalação de um regime tipo soviético, bem como quaisquer pretensões revanchistas da direita, e, nas palavras do próprio, se logrou regressar à pureza inicial do 25 de abril. O como André Malraux então dirá, finalmente, na história das revoluções mundiais, uma vitória dos mencheviques sobre os bolcheviques. Assegurada então a prossecução dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que culminariam na aprovação de 2 de abril de 76, completar-se-á este ano 50 anos, da Constituição da República, o processo de normalização democrática viria a consolidar-se, como recorda Soares, com as primeiras eleições legislativas, em 25 de abril de 76, a eleição do Presidente da República a 27 de junho e a posse do primeiro Governo Constitucional a 23 de julho, completando-se a arquitetura institucional do regime democrático com a revisão constitucional de 82, que consagrou a subordinação do poder militar ao poder civil, extinguindo o Conselho da Revolução. Desde o momento do seu regresso, derrubado à ditadura, Mário Soares defendeu, como o próprio posteriormente escreveria, que a Revolução deveria ser, e cito, uma revolução democrática, de tipo ocidental, com 3 objetivos essenciais: descolonizar, como forma de pôr fim às guerras coloniais; democratizar, legitimando o poder político, segundo as indicações do voto popular; e desenvolver, aproximando-os da Europa da CE, que seria um contraponto da perda das colónias
que ele considerava inevitável. Fim de citação. Ou seja, os famosos 3 Ds da Revolução: descolonizar, democratizar e desenvolver, que Mário Soares convictamente fez ordenar numa lógica sequencial, ou melhor dito, em que aquele primeiro D seria condição sine qua non dos outros 2, ou seja, sem descolonização, o que ocorrerá ainda na vigência dos governos provisórios, não haveria, pois, democratização nem desenvolvimento. Tendo tomado posse como Primeiro-Ministro do primeiro governo constitucional em julho de 76, isto é, depois de ter em muito e decisivamente contribuído para a efetivação da descolonização e consolidação da nossa democracia, é pelo terceiro e último D, traduzido na aproximação à CE, como lógico contraponto da perda das colónias que Mário Soares coerentemente tem deliberado. Equivocar-se-á, contudo, quem pensar que o europeísmo de Mário Soares possa ter sido algo surgido apenas em meados da década de 70, exclusivamente motivado pelo processo de consolidação democrática de um Portugal enfim libertário. Nada de mais errado. Na verdade, o europeísmo de Mário Soares é algo que pode ser reconduzido ao próprio momento fundacional da Comunidade Económica Europeia com a assinatura do Tratado de Roma em 1957. É o próprio que o refere na sua obra autobiográfica em Um Político Assume-se, quando escreve que é desde essa época que se considera, e cito, um europeísta. 1957 é, recordo, o ano em que Mário Soares se licencia em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, então com 33 anos, fazendo somar essa licenciatura àquela outra em Histórico-Filosóficas que obtivera 6 anos antes. Pode, com justiça, dizer-se que o europeísmo de Mário Soares é algo que naturalmente poderia decorrer da circunstância dos subscritores do Tratado de Roma em 57 serem todos eles democracias e, como tal, ser-se então europeísta poderia significar ambicionar partilhar também dessa condição. Para quem era, à data, já um empenhado opositor do regime que no ano seguinte, 1958, recordo-se, ver-se abalado pela campanha presidencial de Humberto Delgado, essa ambição seria já de certo razão suficiente. A verdade, porém, é que a forma como Mário Soares desde cedo viu o projeto europeu vai para além disso e é bem demonstrativa da sua invulgar capacidade de bem perspectivar o mundo que o rodeava, qualidade, aliás, que sempre o acompanhou. Particularmente exemplificativo disso é a circunstância de, em julho de 1964, à distância, portanto, de uma década sobre o 25 de Abril, Mário Soares ter escrito no jornal República, o jornal então identificado com os oposicionistas do regime, uma crónica significativamente intitulada Estados Unidos da Europa, onde, entre outras, se pode ler a seguinte passagem, e cito: num mundo em que só têm peso as grandes unidades económicas servidas por consideráveis aglomerados urbanos, a Europa, dividida em pequenas pátrias hostis, ou encontra a forma conveniente da sua unificação, ou deixa de contar em relação aos grandes problemas mundiais. Fim de citação. Se 60 anos envolvidos, a atualidade das palavras de Mário Soares não deixa ainda hoje de nos impressionar, convém recordar que, à data em que foram escritas, num Portugal isolado, atrasado e periférico, quase apostaríamos que as mesmas tenham sido levadas por muitos dos que então as leram, quase à conta de um relato imaginário sobre um planeta distante. O europeísmo de Mário Soares nunca foi, pois, resultado de uma utopia, senão de uma visão precocemente lúcida e esclarecida. É assim, em coerência com essa sua visão de sempre, que logo se pôde considerar estabilizada a nossa democracia, o que sucedeu, repito, na sequência de todos os atos ocorridos no ano de 76, que atrás referi, que Mário Soares avança com a formalização, ainda na vigência desse primeiro governo, em 77, do pedido de adesão à CE, sendo então Ministro dos Negócios Estrangeiros José Medeiros Ferreira. E será novamente, com Mário Soares, no terceiro dos governos que chefiou, o nono governo, entre 83 e 85, que se logrará, enfim, a 12 de junho de 85, assinado o Tratado de Adesão, não sem antes Soares ter de ultrapassar adversidades várias que podiam ter comprometido esse resultado,
por si tão almejado desde a conquista da nossa liberdade. Como Mário Soares recorda, a adesão de Portugal chegou a estar então seriamente ameaçada por dificuldades que eram sobretudo levantadas pelo processo de adesão espanhol, que corria paralelamente ao nosso, e que poderiam servir de pretexto para adiar a nossa própria entrada. É nesse contexto que se inserem algumas diligências que, enquanto Primeiro-Ministro, então faz junto aos responsáveis europeus, desde logo o Presidente da Comissão luxemburguês Gaston Torno, ou o Primeiro-Ministro irlandês Gareth Fitzgerald, Presidente em exercício das Comunidades, a quem persuadiu a subscrever um documento designado com o Estado d'accord, onde era reconhecido que em nada, nesse momento, impedia já a adesão de Portugal à CE. É o próprio Mário Soares que recorda ter então regressado eufórico, é o termo que ele usa, desse périplo, certo de ter dado um passo decisivo para a adesão de Portugal. E quando partilhou esse seu contentamento com o então Presidente da República, Ramalhianos, este lhe ter respondido seca e friamente: isso é apenas um pedaço de papel. Manifestamente, o entusiasmo de Mário Soares relativamente à CE não era partilhado por todos. Entretanto, como é consabido, Mota Pinto morreria em maio, e com ele a coesão do nono governo, lançando o PSD num processo de sucessão, do qual emergiria no Congresso realizado entre esse mês Cavaco Silva, o qual chegou mesmo a suscitar reservas aos termos do Tratado de Adesão, sem porém chegar ao ponto de impedir a sua assinatura. A 12 de junho de 1985, o Tratado de Adesão à CE é assinado no Mosteiro dos Jerónimos e logo no dia imediatamente seguinte, a 13 de junho, demitem-se todos os ministros do PSD do nono governo, partindo do país para eleições legislativas em outubro desse ano, que serão vencidas pelo PSD de Cavaco Silva, que, ironicamente, viria a ser, enquanto governante, Cavaco, que suscitar as reservas, o principal beneficiário político da adesão operada a 1 de janeiro de 86, mantendo-se como Primeiro-Ministro por uma década até 1985. A história da campanha que conduziria Mário Soares à Presidência da República, numa épica disputa a duas voltas, bem como o historial dos seus dois mandatos, preencheriam, de certo, também eles, o tempo que poderíamos dedicar a várias conferências. Não será por isso aqui, agora, que o faremos. Porém, a preocupação bem-sucedida de Mário Soares em unir um país eleitoralmente dividido ao meio, a par das presidências abertas, e percorrer o país de les a les, dando visibilidade a realidades tantas vezes afastadas da atenção mediática, dando corpo às aspirações legítimas de tantos dos nossos concidadãos, merecem um destaque que não pode deixar de ser aqui recordado. Da mesma forma que a sua permanente atenção à cultura, o sal da democracia, como a miúdo assim ela se referia, não pode nunca deixar de ser referida num homem cujo percurso de vida sempre se fez sinónimo de cultura e liberdade. As conferências promovidas pela sua presidência sobre o mote O Balanço do Século, que trouxeram até nós vultos como Karl Popper, Norberto Bobbio ou Humberto Eco, entre outros, figuram ainda hoje como um exemplo do melhor que algumas vezes foi realizado em Portugal. Mário Soares não deixou praticamente até ao fim da sua vida de manter uma intervenção cívica permanente. É assim que, aos 87 anos de idade, o vamos a encontrar a dizer-se desde sempre entusiástico partidário do federalismo europeu, lamentando a falta de capacidade, ou de coragem, como ele admitia, dos dirigentes europeus passarem do plano económico a uma fase eminentemente política, através da criação de uma verdadeira União Europeia política e social. Se a isso sustentava Mário Soares, a Europa não lograria nunca afirmar-se como um dos principais agentes globais no mundo global. E se algum dia a Europa viesse a desagregar-se, possibilidade para a qual Mário Soares alertou, esperando que jamais se verificasse, isso significaria que o modelo económico, assente na ganância que ele sempre combateu até ao fim, teria triunfado. É também essa a reflexão que ocupa os últimos anos da vida de Mário Soares, a desregulação dos mercados financeiros e a ameaça que a mesma colocava aos Estados e, muito concretamente, às democracias, e a impotência destas
nomeadamente as que integram a União Europeia, em contrariar tal realidade. As expulsões nacionalistas começavam então a colocar a Europa e a própria coesão europeia, reconhecendo que os inimigos dos valores europeus já não se situavam apenas fora das fronteiras da União Europeia, mas inclusive já tinham conquistado assento à mesa do Conselho Europeu. Muitos dos problemas com que hoje nos confrontamos, sobretudo após a entrada de Trump na cena internacional, eram já reconhecidos os seus traços então emergentes por Soares, nomeadamente o processo de perda de força e autoridade das organizações políticas internacionais, das quais a ONU, que de lá para cá não se inverteu, muito pelo contrário. Era, pois, a visão do recurso civilizacional que Mário Soares antecipava caso a União Europeia não lograsse vir a domar a avidez dos mercados e encetar, enfim, a construção da Europa diferente e solidária em que continuava a acreditar. Minhas senhoras e meus senhores, sempre fui idealista, solidário e defensor das chamadas grandes causas. Fui um político assumido desde muito jovem e um lutador. E apesar do pessimismo envolvente, não perco a esperança e continuarei a lutar. Não perco a esperança e continuarei a lutar. É assim, com esta determinação inquebrantável, que em setembro de 2011, um homem nascido em dezembro de 1924 e que fez seu lema de vida "Só é vencido quem desiste de lutar", termina aquele que foi o seu último livro autobiográfico. É de elementar justiça reconhecer assim que Mário Soares, tendo obviamente sofrido derrotas ao longo da sua vida, nunca se viu com tudo vencido. Amante de uma democracia pluralista, pluripartidária e civilista, paladino da liberdade e inimigo jurado de qualquer forma de ditadura, Mário Soares esteve presente em todos os debates relevantes em Portugal, desde meados do século XX até o dialogar daquele em que hoje nos encontramos. A história de Portugal não teria sido a mesma sem Mário Soares. A nossa liberdade não seria inteira sem Mário Soares. Quando, há 2 anos, em 2024, na evocação do centenário do seu nascimento, Manuel Alegre tomou a palavra e disse: "Camarada Mário Soares, nestes 100 anos do teu nascimento, quero dizer-te que estás vivo em todos nós, estás vivo na liberdade porque sempre lutaste, na democracia que ajudaste a construir e no socialismo democrático que sempre defendeste. Também eu hoje quero dizer aos que hoje preenchem esta sala, Mário Soares está vivo, viva Mário Soares." Muito obrigado pelo convite e queria a todos. Obrigado, Filipe, nessa então. Vamos então prosseguir com a exposição do doutor Cardoso. Estou bem. Estou bem feliz. Cardoso, Cardoso, que é um companheiro e um amigo desde há umas décadas. Imaginem que me passa o nome. Olha que francamente. Peço desculpa. Então, faz favor. Ok. Portanto, eu fiz, houve um congresso em outubro passado em Coimbra sobre Mário Soares. Portanto, eu fiz lá uma comunicação e o PowerPoint que agora vou passar, portanto, corresponde a essa minha comunicação, que faz um bocado a vida do Soares por etapas. De certa maneira vamos fazer, ou vou-vos convidar a fazer um trajeto semelhante àquilo que o Filipe Neto Brandão também já fez. Repetirei talvez uma ou outra coisa, vou tentar acrescentar mais uma ou outra, e portanto espero que seja do vosso interesse. É intitulado Mário Soares e a Europa. Depois, uma relação com interdependências, no fundo, uma das mensagens, quando eu estive a estudar
O Soares lendo muita coisa, algumas até o Filipe já aqui referiu, muitas coisas que o Mário Soares deixou escritas, entrevistas que deixou, por exemplo, também há vários livros com entrevistas de Mário Soares. Eu, portanto, fiquei impressionado com muitas coisas, não é? E uma delas foi o Mário Soares, em pouco tempo, no tempo em que viveu num país fechado, debaixo de uma intensa repressão, de uma intensa fiscalização pela PIB, como é que ele conseguiu, quando chegou o 25 de Abril, ter construído uma rede ao mais alto nível da Europa? É qualquer coisa de impressionante. E depois, interdependências, porque o que nós, pelo menos na interpretação que eu faço, Mário Soares não só foi muito ajudado, e foi pela Europa, mas a Europa também foi ajudada pelos Soares, pelo português, das experiências que fez, e que ajudaram a Europa em situações também difíceis. É também uma mensagem que aqui eu vos deixo na minha interpretação pessoal. Vou ver se eu vou fazer aqui um percurso rápido. Desde a infância, aqui já foi muito bem evocado por Filipe, a infância do Soares. O Soares, quando nasceu em 24, no final de 24, não havia uma Europa unida. A Europa estava dividida entre guerras. O que nós temos hoje na Europa, e que já existe há 70 ou 80 anos, era qualquer coisa que não existia naquela altura. Era uma Europa dividida entre guerras, e no caso de Portugal estava a entrar numa longa ditadura. Soares, filho de um ministro da República, que naquela altura veio, portanto, estava a entrar numa longa ditadura. Portanto, a infância de Soares passa-se nessa ditadura. O pai envolve-se em revoltas contra a ditadura, que chamava Revirai, e Soares, desde menino, encontra-se em situações em que vai visitar o pai à prisão, ou que está a ver o pai, se não o vê, está a ver um navio em Peniche a levar o pai para os Açores ou para Ampere deportado. E há aqui uma frase que dizem muito ao Mário, ao pequeno Mário: à frente deles não se chora. Não se chora. À frente deles. Eu penso que é aqui que ele aprende, desde muito novinho, aprende a política, aprende a coragem e qualidades que nós vamos ver que se encontram em toda a sua vida. Desde menino, por exemplo, ele participa em debates que ocorrem na sua casa. Eu penso que já então era perto, ao lado do Colégio Moderno, é fundado mais ou menos nesta altura, do pai, e onde, sobretudo aos domingos, se juntam amigos do pai, amigos dos novidades, chamemos assim, e que naquela altura até estão a discutir a Guerra Civil de Espanha. E diz o Soares: esta foi a minha primeira escola política. E desde cedo, com toda esta experiência de menino, ele ganhou amor à liberdade e aversão a qualquer ditadura, que são princípios que ele, constantes e fundamentais do seu percurso de toda uma vida. Por isso até pode estranhar como é que ele vai aparecer no Partido Comunista. Ele entra para a Faculdade de Letras em 42, portanto nos seus 17 anos, e inicia o seu ativismo político, e desde logo se destaca como líder entre os estudantes, e é aí que entra no Partido Comunista. E porquê? É preciso entender o contexto. Está-se na Grande Guerra, a União Soviética é um dos baluartes contra o nazismo. Está com os aliados. Não se sabe bem o que é o interior da União Soviética. O pai avisava: olha que aquilo não é democracia. Mas as pessoas não conhecem bem, é uma situação mítica, mal conhecida, e portanto até se esperava, se aquilo não é democracia, depois da guerra há de ser. Rapidamente. E portanto é interessante que o Mário Soares, de qualquer maneira, aprende
é uma escola política, aprendeu a fazer política, a estratégia, os objetivos fundamentais, a tática, a adaptação à realidade, às dificuldades e, portanto, desde cedo revela enormes qualidades, a coragem que falei, liderança, dom de palavra, enfim, uma enorme capacidade de relação, que são coisas que ele vai mostrando. Depois da guerra, rapidamente percebe que, afinal, a União Soviética é uma brutal ditadura do stalinismo, nem vale a pena estar a insistir nesse ponto. Percebe, além disso, não se acomoda bem àquela disciplina do partido, inclusivamente estava a ser desafiado para entrar na clandestinidade. Mário Soares sempre foi um homem que quer viver, conviver, nos cafés, viajar, conhecer o mundo. Enfim, há mais razões mais suficientes para ele sair. Queria viver, queria fazer família, até se casa em 49, casa-se, estando ele na sua quarta prisão. Portanto, é conhecido também esse pormenor do seu casamento com Maria Barroso. Portanto, já leva aqui quarta prisão, portanto, significa ele rapidamente também chega a situações de no mundo juvenil, é o secretário da campanha presidencial de Norton de Marcos. Portanto, grandes qualidades. Ele, nos anos 50, ele sai do Partido Comunista, entra numa década mais ou menos de reflexão, reduz o seu ativismo político, quer em 51 ele está em França, ele tem, como é que eu dizer, ele tem algum dinheiro de família para poder viajar. Está em Paris e pela primeira vez ele consegue testemunhar o que é viver numa democracia, em liberdade. Assina uma revista Observateur, depois é mais futuramente vai ser conhecida como Le Nouvel Observateur, uma revista de esquerda, que naquela altura adota uma posição para a Europa, uma posição neutralista entre o comunismo soviético e o capitalismo americano. É mais ou menos essa a posição com que ele toma contacto e descobre na Europa alguma coisa, alguma alternativa democrática que não há de ser comunista. E, entretanto, assina essa revista e é um leitor assíduo do Le Monde, por exemplo, e nessa altura ele começa a acompanhar também o processo de união da Europa, aqui como já foi dito. A sua primeira viagem a Paris é 51. Há agora o processo do pós-guerra em que a Europa dividida, afinal, chega à conclusão que tem que se juntar. É também ajudada pelos americanos do plano Marshall. Começa a haver relações comerciais entre os países. Ao Tratado de Roma de 57, ele acompanha este processo e percebe, como aqui foi dito, quem nos dera que seja este futuro para Portugal. Portugal é fechado. Salazar nem quer falar em democracias. Portanto, é um país isolado e fechado. Bom, vamos ver. Entretanto, ele percebe outra coisa. Percebe e estranha como é que esta ditadura de Salazar, já também falando de Franco, depois da guerra, quando as democracias vencem e estão na Europa Ocidental, como é que toleram a ditadura salazarista? E, portanto, ele percebe que há aqui um bloqueio. É preciso perceber que está-se num contexto de Guerra Fria. A União Soviética chegou a metade da Alemanha. E, portanto, a Europa Ocidental toleram em Salazar, que é um bastião anticomunista, e além disso, onde só houve uma narrativa que era propaganda de Salazar, que cá em Portugal, ou se é do Salazar ou se é comunista. A única oposição que existe é comunista. E, portanto, o pensamento dos dirigentes europeus é
ali naquela ponta da Europa, já temos a Europa comunista de leste, naquela ponta da Europa, era o que nos faltava ter lá algum comunista. E, portanto, antes do Salazar, do que o comunismo. É assim que eu interpreto a tolerância que houve, porque afinal Portugal foi admitido na NATO em 49, depois vai ser admitido na... A Espanha não, que ainda era uma ditadura pior. De certa maneira, tolera-se aquela ditadura de Salazar, não é tão dura como a do Franco, deixa estar. Para Salazar, para Soares, encontra-se uma espécie de bloqueio. Eu acho que é importante perceber isto. É uma espécie de bloqueio. Porque a ditadura de Salazar e aquela repressão toda obriga a que qualquer oposição minimamente organizada que clandestina seja comunista. E isso ao mesmo tempo serve de desculpa e de argumento para que o Salazar, perante os europeus, consiga defender a sua ditadura. Portanto, há aqui um bloqueio que o Soares percebe e que a maneira que eu tenho, que eu entendo, de romper este bloqueio é nós temos que organizar uma alternativa democrática que não seja comunista e temos que a fazer valer, informar e promover junto à Europa para acabar com a propaganda salazarista, para retirar esse argumento de Salazar. É esta uma das motivações que leva, portanto, cá está, a dinamizar uma posição autónoma do PCP, promovê-la, dar conhecimento dela na Europa. E agora como é que eu faço? Aqui só uma setinha. Sim, sim, sim. Não, subiste mais ou menos. Só. Ok, é isto. Obrigado. Portanto, é nessa altura que se criam, eu já tenho ali em 64, já tenho ali a fundação da Associação da Associação Socialista Portuguesa. Tenho a impressão que o nosso engenheiro António Campos tem lá também a sua marcazinha, o seu dedo, o seu testemunho. Antes foi criada uma resistência republicana. Sim, essa é de 64. Antes já havia, agora o Soares vai tentar organizar uma alternativa que não seja autónoma do PCP. E ao mesmo tempo promovê-la na Europa. E percebe que é a única maneira de derrotar Salazar. Uma alternativa que derrote, digamos, a propaganda e os argumentos de Salazar. E, portanto, que lhe dê acesso às sociais-democracias europeias. Cá dentro fundou uma tal resistência republicana, também participou num diretório democrático-social, onde encontrou várias pessoas intelectuais importantes, António Sérgio, como é que se chama, está aqui um amigo ali, Dançan, como é que se chama, o nome dali, tem que ir às notas, não interessa. Intelectuais, mas que são intelectuais que vivem, que estão, são anti-salazaristas, mas estão isolados, e portanto é preciso haver uma organização. Aqui está, portanto, que construída em Genebra. Atenção, já aconteceu em 59 a campanha de Humberto Delgado. Já aconteceu, onde aí se percebe que há um desejo da sociedade de uma alternativa, há um desejo da libertação da ditadura. Provavelmente ganhou as eleições e, portanto, foram abafadas, naturalmente. Nessa altura, em 64, por acaso, ele viu e conheceu e visitou na Checoslováquia o próprio Humberto Delgado, que estava já muito debilitado. Em 65, no ano a seguir, Humberto Delgado será assassinado. Mário Soares passa a ser advogado da família Humberto Delgado. Nessa altura, ele ganha alguma projeção e alguma notoriedade. Reparem, nós estamos num país fechado, reprimido,
altamente vigiado. O escritório dele era altamente vigiado. Entretanto, nos anos seguintes, ele terminou o curso de Direito e o curso de Letras e depois o curso de Direito e abriu o escritório. E, portanto, é alguém que precisa de notoriedade também da sua alternativa democrática. Esta posição no escritório, onde recebe jornalistas e diplomatas estrangeiros, e, portanto, e a notoriedade de ser advogado da família Delgado serve-lhe para esta notoriedade. Já que foi dito, há uma notícia que sai num jornal inglês acerca daquele escândalo do Valer Rosa, já ouviram falar, com certeza, e acusam, e a polícia política acusa que foi o Soares responsável por essa notícia. Essa é a razão, o pretexto para aquela deputação para São Tomé, que eu nem tenho ouvido, que é de 68. Onde esteve quase um ano ali, sem saber qual era o futuro, não valia a pena, como uma pedra que caiu no poço, como aqui foi dito. Regressa já com Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, num gesto de abertura, liberto, quer dar uma imagem de primavera política, como é tão sensível. Ok, está bem. Portanto, ainda não cheguei ao 25 de abril, mas eu acho que Estou a chegar lá. ele, quando regressa, percebe que afinal, o Caetano mantém as coisas na mesma, mantém partidos proibidos, mantém a censura, mantém os presos políticos, as prisões. Portanto, a primavera política é uma propaganda apenas. Nessa altura, há eleições em 69, onde ele, recém-regressado de São Tomé, ainda lidera a CUD com listas próprias, não tem grande resultado, mas serviu para dizer que há aqui uma alternativa em relação à CDE, que era um bocado dominada pelo PCP. Serve para isso. Aqui o regime tem um erro em 69, que foi expulsar uma delegação da Internacional Socialista que estava cá nas eleições, o que permitiu, portanto, à Internacional Socialista divulgar um comunicado, fazer uma declaração a dizer, a desmontar que as eleições afinal não eram livres nem democráticas. Em 70, Mário Soares vai para o exílio, não propriamente, ele vai viajar, há uma notícia, há uma conferência que ele fez nos Estados Unidos em 70, em que critica a guerra colonial. E nessa altura sabe que a piedade de um processo. E, portanto, ele é avisado pela mulher, olha, se vier escavas preso. Nessa altura morre-lhe o pai. E ele vem ao funeral, mesmo assim. Vem ao funeral do pai. A polícia política sabe que ele vem. Ele até comunica às jornalistas, eu vou. Aqui, o regime tem alguma dificuldade em lidar com a situação, porque ele já tem alguma notoriedade. E, portanto, no fim do funeral, a polícia política dizia assim, o senhor tem 24 horas para se pôr na dieta, sair daqui. O regime do Caetano já preferia que ele estivesse fora do que estivesse preso cá. E é então que ele se instala em Paris, que é um centro do mundo, onde converge muita gente de todo lado. E é aí que ele constrói, vai aos congressos dos partidos sociais, democráticos, etc., e constrói a tal rede de amigos, sobretudo em torno da Internacional Socialista, que é então uma organização muito importante na Europa. Aliás, Soares rapidamente ganha alguma notoriedade, é convidado pelo Willy Brandt, portanto ele contacta com as primeiras figuras da Europa naquela altura, para, não falava inglês ainda por cima, mas fala espanhol, e é mandado para a América Latina em representação da Internacional Socialista, que está em processo de alargamento. E é nessa altura que ele consegue, portanto, criar uma rede, percebe além disso, tem contactos com militares, percebe que há um cansaço naquelas comissões sucessivas, sobretudo ao nível médio dos oficiais, ao nível inferior dos oficiais,
que já levam 3 ou 4 comissões e percebem que a guerra colonial não tem solução militar, quer dizer, os militares portugueses portaram-se bem, digamos, havia uma situação muito mais difícil na Guiné, na Angola, etc., mas percebem que precisa de uma solução política, aquilo não tem fim, ainda por cima o tipo de guerrilha que é alimentado, portanto ele percebe que o regime está em queda. Além disso, contacta também com muita gente portuguesa que vai, que leva mensagens a Paris. E eu até tinha aqui um gráfico, já não tenho tempo de mostrar, talvez depois, percebe que a sociedade está muito mudada. Reparem bem, a sociedade portuguesa está muito mudada e está receptiva para uma mudança. Isso acontece desde os anos 60, por várias coisas. Nos anos 60 temos a guerra colonial que levou muitos soldados que vêm do mundo rural fechado, que viram qualquer coisa e, portanto, muitos imigrantes para a Europa, já não é para o Brasil, é para a Europa democrática, e que vêm cá em férias, e trazem novidades, e trazem ideias de um país diferente. Os campos despovoam-se, deixa de ser um mundo rural, e passa a ser um mundo com muito mais indústria, porque, entretanto, também Portugal é arrastado pela Inglaterra. Portugal deixou de ser um país isolado, porque tem uma economia que sozinho não se sustenta. Tem que ter mercados e, portanto, entra na EFTA com um bocado de sorte, enfim, é um processo também interessante de perceber. E, portanto, a economia sofre uma expansão, estava numa situação muito negativa, e, portanto, há aqui um crescendo também um crescendo de nível económico, há um crescendo de classes médias, as mulheres são chamadas ao mercado do emprego de uma maneira muito rápida, há uma sociedade nova. Já houve sinais na campanha de Humberto Delgado e ao longo dos anos 60 há uma sociedade nova e, portanto, o Soares percebe há aqui também uma sociedade que está a começar a ficar madura por uma democracia, por qualquer coisa, e que anseia qualquer coisa de novo. Além disso, eu preciso transformar esta ASP, preciso transformar isto num partido. Porque isto vai haver mudança e temos que ter um partido preparado para eleições que vão acontecer em Portugal mais cedo ou mais tarde. Estou a terminar, Sr. Presidente da Mesa, a parte da adesão à CE que se vai continuar no tempo, foi tratada pelo Filipe muito bem. Esta parte interessante foi aquela em que eu aprendi mais, porque a parte do pós-25 de Abril eu estava no serviço militar e entrei para o PS nessa altura. E, portanto, acompanhei muito, provavelmente vocês, excepto muita gente nova que aqui está, mas provavelmente outros que estão mais perto da minha idade, acompanharam mais ou menos a experiência, já não tenho tempo de ir até lá. E só para terminar, o título da minha mensagem foi o título que é a relação Soares-Europa, uma relação com interdependências, no seguinte: a Europa, já se viu que o Soares agora já tinha uma relação de muita confiança com vários chefes de Estado da Europa, sobretudo do norte da Europa, dos chamados sociais-democratas da Europa, que naquela altura tinham uma grande predominância ao nível, portanto, da esquerda da Europa. Já tinha ali muitos contactos. E, portanto, o que se passa depois no PREC é que a Europa percebe que há aqui um alto risco do Partido Comunista se instalar aqui. E, portanto, ao mesmo tempo que ajuda o PS, assim como o PSD e o CDS, e o Partido Comunista foi ajudado também pela Europa, pela Alemanha do Leste, percebe que a Europa ajuda a democracia em Portugal, ajuda Soares, e percebe que é ajudada por este esforço grande que Soares faz, com o apoio do povo português, de defender a democracia, impedir que a Europa fique cercada, ainda mais, naquele contexto da Guerra Fria. É um contexto importante que a gente não pode esquecer, nesse tempo. Portanto, há aqui uma interdependência, portanto, aquilo que me chamou a atenção quando eu estudei. Há aqui um outro exemplo, que se refere à esquerda da Europa. A Europa está dividida, tem sociais-democratas, muitos deles que estão no norte da Europa, estão nos governos,
são eles que têm fortes contactos com os sindicatos, forte implantação sindical. Mas no sul, os partidos socialistas estão na oposição. O PS vai ser o primeiro partido socialista da área mediterrânica do sul da Europa a chegar ao poder. Vai chegar em condições muito más, com uma Europa destroçada já depois do PREC e por aí fora, em 76. E, portanto, aí Mário Soares tem outra situação em que percebe se eu vou cumprir o programa utópico de 73, o programa radical, com a economia destroçada, eu dou cabo da democracia, isto não. E, portanto, eu percebo que o modelo que eu tenho para Portugal tem que ser um modelo do norte da Europa, em que há uma economia de mercado, em que há uma iniciativa que funciona. Os empresários tinham fugido de Portugal naquela altura. Eu não sustento isto, a democracia vai ao fundo. O principal que eu tenho é a defesa da liberdade e da democracia. Isso tem que ser conciliado com a economia de mercado. E numa altura em que outros partidos socialistas da Europa, até o PS francês, do Mitterrand, etc., ainda estão confiantes em soluções estatizantes. O Soares não quer essa solução, percebe que ela não é uma boa solução para Portugal. O que é certo é que os outros, e portanto em 76, têm até aqueles acordos com o Fundo Monetário Internacional, etc., situações muito difíceis, e o que se passa é que os outros países da Europa, do sul da Europa, que depois vão chegar ao poder, vão perceber que essa é a solução correta. E, portanto, há aqui uma conciliação do socialismo democrático que não pode dar cabo da iniciativa privada. O que tem é que tornar o Estado, quer dizer, o Estado tem que fazer, tem que compor e reequilibrar algum desequilíbrio que o simples funcionamento do mercado cria. E, portanto, a justiça social tem que ser muito defendida pelo próprio Estado. E os outros países socialistas da Europa, quando chegam, este exemplo, esta experiência do socialismo português foi muito analisada por outros países, que é certo é que quando chegam também ao poder, depois vão chegar, vão ter em conta a experiência portuguesa e, portanto, aqui um contributo importante também é para que o Mário Soares dá para a Europa e é este. Olá, há um contributo importante que é portanto, também esta experiência e eu creio que já não tenho tempo para mais. Obrigado pela vossa atenção e depois, para outra ocasião, agora nos nossos debates, nas perguntas e respostas, poderei talvez, enfim, analisar outras coisas. O Filipe também já falou naquela grande visão que o Soares tinha. Outro exemplo que foi, ele continuou, penso que ainda tenho escritos dele que li em 2015, quando ele está com 90 anos e quando estamos a sair daquela situação da Troika, aquela experiência incrível. Ele esteve muito pessimista e ele armado com a evolução que a Europa estava a ter, que demonstrou pouca solidariedade com Grécia e com Portugal naquele tempo da Troika. Felizmente, em 2015, está-se a sair e Soares está um pouco mais otimista, mas não deixa de dar as suas mensagens que há aqui um gráfico que eu gostava de ver, enfim, em que ele fala no modelo social europeu que acha insuficiente. Ele já advoga uma política comum de defesa e de segurança da Europa, acho que é coisas de muita atualidade, e fala também no modelo federal com votação minoritária para evitar boicotes de certos países, como nós estamos também a assistir, e, portanto, são coisas muito atuais que eventualmente, aqui no debate também vão suscitar a vossa atenção. Muito obrigado.
obrigado. Quer palmas? Vai para aqui? Obrigado, doutor Cardoso Leal, pela sua exposição e pela sua meia hora de exposição. Para a próxima é só o doutor Cardoso Leal que vem, né? Uma hora completa, meia hora e meia. Não, eu acho que toda a gente intervém a pessoa sua exposição. Muito calma, muito esclarecida. Muito bem, muito obrigado. Vamos então ouvir agora o engenheiro António Campos, que é um posto de conhecimento sobre Mário Soares, dos seus governos. Atenção então. Eu agradeço aqui ao Presidente da Comissão Conselheira, já é a segunda vez que venho, aliás, com todo o partido. Eu acho que o Partido Socialista fechou as portas há 8 anos às discussões políticas e que, neste momento, ou recomeça rapidamente a discutir política, ou caso de facto o mundo está a mudar a uma velocidade espantosa, o partido não está a acompanhar a evolução que se está a passar no mundo e, de facto, o partido está a perder. Há uma apagada história do partido que prejudica brutalmente a democracia em Portugal. Eu conheci o Mário Soares ainda muito jovem. Tinha, em 1963. O Dr. Fernando Val, eu fui criado numa família republicana. O Afonso Costa era o ídolo lá de cá. O Afonso Costa tinha casado com uma senhora que era do Conselho de Ceia, eu sou de Oliveira do Hospital, tinha casado com uma senhora que era de Oliveira do Hospital. A minha família era muito amiga, portanto, da senhora e era muito amiga do Afonso Costa. Eu, quando cheguei a Coimbra, em 1957, já ia completamente politizado do que era, dos problemas que tinha havido na Primeira República. Porque passei a minha juventude a ouvir contar as histórias dos fracassos e das vitórias da Primeira República. E vim para Coimbra e o Fernando Val chegou ao pé de mim e diz-me, em 1963, diz-me, tens que ir comigo porque tens que dar cabo de uma reunião que vai haver em Lisboa. São velhos amigos meus, são velhos republicanos, querem construir a ação democrata-social. Isso hoje já não tem validade. Nós precisamos de uma coisa muito mais avançada. Precisamos de criar uma sociedade socialista e tu vais comigo a Lisboa. Eu fiquei um bocado preocupado, mas ele dizia-me, mas eles são todos bons amigos, o Val tinha amizades com muita gente da Velha República. Eu passei pelo Torga, o Torga era um grande amigo meu, aliás vinha aqui aos sábados, eu e o Val, todos os sábados eu deixava as meninas em Coimbra, ia para o consultório do Torga mais o Val e depois vinhamos aqui jantar ao Pompeu, que era, fazíamos aqui a história. O Pompeu tinha ali uma salinha e passávamos ali grandes noites aos sábados. Bem, e lá vou eu para Lisboa para a reunião com os velhos republicanos. A reunião era presidida por Cunha Leal. O Cunha Leal era um orador excelente. Eu era um miúdo, era um jovem. E o Val tinha-me dito, tu ficas ao meu lado, eu dou-te um pontapé, pedes a palavra, atiras-te aos tipos, vê lá se eles não conseguem construir o que querem fazer aquela ação democrata-social. E de facto, eu pedia a palavra, atirava-me às intervenções, mas estava no meio de tipos que tinham muito mais capacidade política do que eu tinha. Passada aí uma hora da reunião,
levanta-se um tipo lá de trás, faz uma intervenção brilhante, acaba com a reunião. Era o Mário Soares. Foi nessa reunião que eu conheci o Mário Soares. A partir de 63, eu tive sempre ligações ao Mário Soares e à vida do Mário Soares. Depois, quando ele vai para Paris, para o exílio, eu vou lá, logo a seguir, em 1970, vou eu, vai o Zénia e vai o António Macedo. Tinha-se combinado uma reunião com o Dr. Cunhal e tinha-se mandado um recado ao Alegre para acabarem com a história do levantamento popular. E a reunião com o Dr. Cunhal era para convencer o Dr. Cunhal de que nós só podíamos deitar a ditadura abaixo através de um golpe militar. E que todo o esforço nosso tinha que ser, porque um país que tinha aguentado 48 anos de uma ditadura, 13 anos de uma guerra injusta, de uma guerra colonial injusta, onde morreram milhares de jovens portugueses, centenas de milhares, onde ficaram centenas de milhares mutilados, onde milhões perderam grande parte da sua vida e da sua carreira. De facto, nós estávamos perante um país de grandes costumes, como dizia o Salazar, que não era capaz de reagir. A guerra colonial tinha-nos permitido meter muitos valencianos dentro do próprio exército. No meu concelho vivia o Santos Costa. O Santos Costa era da Alcapaz, mas tinha casado em Oliveira do Hospital e vivia. Eu, aos 18 anos, tinha cortado relações com o Santos Costa e tinha tido problemas com o Santos Costa. Vim para Coimbra também, fui preso, mas eu tinha uma sorte. Eu vivia na Rua Teodoro, quem vivia por baixo de mim era o Veiga Simão. As prisões com a PIDE era mais difícil. Com a PSP era mais fácil. Eles prendiam-me e eu dizia que é o seu pai. Eu, infelizmente, tinha perdido o pai muito cedo. E eu dizia sempre, é o Veiga Simão. O Veiga Simão passava o meu pai tinha muitas vezes. Eu fui professor, comecei aqui como professor na escola agrícola, fui expulso depois de ser preso, também fui expulso de trabalhar em empresas nacionais, depois tive que ir trabalhar para uma empresa estrangeira, que era a SAPEC, aliás, com os meus, o Marco Belos, onde trabalhei até nascer o meu primeiro filho. E tive sempre a ligação com o Mário Soares. O Mário Soares, quando fomos a Paris para ver a reunião com o Dr. Cunhal, o Zénia era um bocado, tinha um feitio um bocado ditator. Eu recordo que o Zénia, eu entro no gabinete do Zénia diz: tu vais de comboio, o Macedo vai apanhar a Vigo, o avião para Paris, e eu vou em Lisboa. Eu disse: ó, Zénia, então, eu, por ser mais puto, tu é que mandas em mim e tal. Mas lá, fizemos ali igual o freelance depois. Mas lá fomos os três para Paris. Quando chego a Paris, o Mário Soares diz-me: vais buscar o Tito Moraes. O Tito de Moraes também tinha sido expulso da França no maio de 68 e vivia na Itália. Mas ali eu disse: tu não estás bom, eu não conheço o Tito Moraes de parte nenhuma. Há lá um tipo que tem o Le Monde debaixo do braço e ele vai passar por a fronteira por tipo. Eu disse: arranja-me aí um francês que conheça o Tito Moraes. Lá fui buscar o Tito Moraes à fronteira para a reunião. O Ramos da Costa conheci-o nessa altura. E, portanto, conheci os três homens que no exterior e em Paris, de facto, comandavam a oposição no exterior. O Tito Moraes, o Ramos da Costa e o Mário Soares. O Ramos da Costa era de Alfarrabos. E então o Ramos da Costa montou uma organização nos ferroviários no Sul do Expresso.
Eu tinha informações de Paris permanentemente, porque através da rede do Sul Expresso, o Marcos Soares mandava comunicações para cá, ou o Rafael Costa, ou o Tito Moraes, eu recebia um bilhete do Jeque a dizer já tenho terreno para construir a sua casa, já sabia que havia material. E aí nasce o Partido Socialista. E como é que nasce? O Partido Socialista nasce, nós organizamos, nasce em 63, eu conheço o Marcos Soares, não se forma a Ação Democrata Social, mas em 64 nós montamos a Ação Socialista. E é a Ação Socialista que começa, de facto, que é o embrião do Partido Socialista. Quando há a formação do partido, o Marcos Soares precisava urgentemente de apoio internacional. E nós precisávamos de passar a Ação Socialista para partido. E então, Lisboa faz uma reunião e decide que não passa a Ação Socialista ao partido. E eu recebi, pela via de Alfarelos, da rede clandestina, a informação para reunir os socialistas, os membros da Ação Socialista, em Oliveira do Hospital. E lá nasceu o partido, foi votado o Jaime Gana, o secretário-geral interino, até à reunião de Bruxelas. Eu não fui a Bruxelas, porque, entretanto, estavam a entregar os bilhetes, porque também não foi o tipo aqui da Aveiro, que era o Costa Costa e Melo. O Costa e Melo era para ir, também não foi, o Macedo também não foi, o Obrador também não foi, porque o meu filho foi atropelado naquela altura e, de facto, ficou entre a vida e a morte. Eu também não fui a Bruxelas, mas o partido... Bruxelas ou a Albânia. Bona. A Albânia. E a partir veio o Marcos Soares, o Marcos Soares está sempre a par do movimento dos militares. Eu, mais o Arnaud, eu mandei-lhe uma comunicação que precisava urgentemente de ir a Paris e que tinha um documento na mão, mas que não podia mandar pela rede do Rafael Costa para Paris. E então recebi a indicação de que eles vinham ter comigo aqui em Vigo. E foi o Arnaud, foi o Macedo, foi a Dona Branca, foi a minha mulher, e a Dona Branca passou a ata da primeira reunião dos militares em Évora. Né? E, portanto, a partir daí, à medida que o movimento ia evoluindo, o Marcos Soares esteve sempre a par da evolução. Quando surgiu o problema das Caldas, que foi um movimento antecipado, nós apanhamos ali um grande susto e pensámos que o movimento se tinha parado. Mas não, passado pouco tempo, nós soubemos que tinha sido uma forma de acelerar o 25 de Abril e, portanto, o Marcos Soares, eu tinha comunicado ao Marcos Soares de que, de facto, a questão das Caldas não tinha grande influência e que o 25 aqui ia surgir, não sabia o dia, claro que não sabia, mas que o movimento estava a andar e que muitos, o António Reis, o José Guerra, tudo isso eram tipos que estavam na tropa, estavam nos quartéis e tudo estava informado, porque tínhamos infiltrado muitos milicianos e muitos jovens preparados politicamente dentro do próprio exército. A ditadura era uma ditadura muito violenta. Há pouco dizia que a ditadura do Franco era mais violenta. Era, porque houve uma guerra recente. Mas em violência e em perseguição, a ditadura em Portugal foi uma violência extrema. Tudo que era aqui de Coimbra, que eram os grandes cérebros, tudo foi saneado.
combates contra a inteligência foi total. Eles tratavam-nos mal na PIDE, tratavam-nos mal, torturavam-nos, perseguiam-nos, matavam, eram criminosos. Mas eram corruptos. Há pouco falou aqui no Parlamento do Mário Soares para o exílio para São Tomé. É o mesmo que se está a passar hoje com a grande burguesia dos menores na América. Era o que se passava no tempo do Salazar e que o Soares denunciou e que lhe custou ir para São Tomé para o exílio. Era a mesma. Eram os ministros do Salazar com miúdas jovens. Era o mesmo problema que hoje está a passar. A corrupção no tempo do Salazar era brutal. No meu concelho, a maior empresa é a Agroma. A Agroma é o quê? É o barbeiro do Santos Costa que consegue o alvará. O barbeiro. Havia um engenheiro que tinha uma ideia, mas não lhe deixavam montar a fábrica. É uma fábrica de aglomerados, a Agroma. E então o barbeiro que fazia a barba ao Santos Costa disse ao Sr. General, o engenheiro Loureiro tem uma ideia, mas anda aqui há anos e não lhe dão. E o general Santos Costa disse, porque ele não é da União Nacional. E o barbeiro, que era da União Nacional, disse, mas sou eu. Então veio ao alvará e tornou-me. Disse o general Santos Costa. E lá se montou a Agroma, que é hoje ainda a maior empresa que há em Oliver da Hospital, ainda hoje é a maior empresa, nasce da corrupção. É o barbeiro do Santos Costa, porque era isto que se passava, a corrupção. Eu, quando entrei a primeira vez em São Bento, lá encontrei as galinhas da Dona Maria. Lá encontrei as galinhas, porque o tipo vivia à custa de quê? Metia-os na mão, dava a corrupção para os ter na mão. Eu não precisava, ele era um coronel aqui de Santa Comba. O Torga, aliás, definia com graça que os beirões, muitos deles começavam de pífaro aqui em cima de um penedo, depois acabavam de aguilhão na mão, no terreno do passo, e era a definição que o Torga dava, e era verdade. E o Soares tinha, além de ter um conhecimento da história brutal, ele tirou o direito porque não podia dar aulas, foi proibido de dar aulas de história no colégio. E ele foi tirar direito. Eu direito não percebia nada, mas de história eu sabia muito e conhecia um pouco português como ninguém. Isso é verdade. Eu tenho provas disso. Até que chegou ao 25 de Abril, eu recordo andar em Lisboa a convocar a chegada do Mário Soares a Santa Apolónia e o Tito Moraes no Ramos da Costa. Bem, e lá, eu não sou lá mais lágrimas. Eu digo, mas como é que há tanto democrata em Portugal? Se eu passei a vida à procura deles e eu agora aqui, para a medida que passo, toda a gente bate palmas e festeja. Bem, vamos, trago o Mário Soares, o Ramos da Costa e o Tito Moraes para a Cova da Moura para serem recebidos por Spínola. Acontece que o Spínola só mandou entrar o Tito Moraes. E o Ramos da Costa e o Mário Soares ficaram ao pé de mim à espera que o Spínola os mandasse entrar. E o Mário Soares, passava aí meia hora, dizia: opa, prenderam o Tito Moraes, o gajo prendeu o Tito Moraes. Eu dizia: ó Mário, está sossegado. Então eu ando-lhe com o microfone, agora estás aí democratas, se faltas na rua, eu já li para a rua, invadimos já a porcaria da Cova da Moura e tomamos coitadinhos. E eu, no e-mail de aparecer do Spínola, mandaram entrar o Mário Soares e o Ramos da Costa. O que é que se passou? É que o Tito Moraes tinha sido colega do Spínola num colégio militar. E, portanto, os gajos ficaram na conversa quase uma hora, com a juventude deles, não é?
no colégio militar, o Ramos da Costa e o Márcio Soares achavam que o Cepeda já tinha perdido o título de Moraes. Bem, depois fizemos uma reunião em casa do Salgado Zé, e ficou assente entre nós, todos que estávamos nessa reunião, uma coisa. Nós temos que eleger o Márcio Soares e a nossa grande batalha e única batalha é eleições. O partido e todos vamos exclusivamente bater por haver eleições em Portugal. E assumimos lá todos o compromisso de ir apoiar o Márcio Soares para ser eleito. Nós, naquela altura, estamos a falar no dia 29 de abril, não, 28 de abril, que foi o dia em que eles chegaram. E ficou assim, portanto, a batalha só exclusivamente conseguimos eleições livres em Portugal. Entretanto, a situação deteriora brutalmente em Portugal, com o PREC. De facto, a história do levantamento popular volta a vir à baila através do Partido Comunista, e achavam que nós podíamos consolidar a Revolução através do levantamento popular. E tivemos o PREC. Foi muito difícil conseguirmos as eleições passado um ano. No projeto do Conselho da Revolução estavam as eleições. Só que o primeiro-ministro, que era o Vasco Gonçalves, era contra as eleições. A maior parte dos militares era tudo contra as eleições. Foi um problema foi uma batalha enorme. Uma batalha que começou aqui no 11 de março, no funeral do soldado Luís, e que começou aí é que nós percebemos que tínhamos em risco as eleições. Era o Mário Soares, ainda ministro dos Negócios Estrangeiros do Vasco Gonçalves. Tivemos que preparar tudo, o comício monumental no Porto, onde tirámos o general que estava lá, que era o Corbaixo, e conseguimos pôr o piso veloso. Os charais, aqui eles queriam tirar os charais no centro, mas nós conseguimos aguentar os charais aqui no centro. Depois criamos uma manifestação brutal também em Lisboa, contra o Luminosa, e aí, a partir daí, nós, no mês seguinte, conseguimos que o Bela Tunes ganhasse no Conselho da Revolução o Vasco Lourenço para tomar conta da região militar de Lisboa. E contra o hotel, foi outro problema. Tudo isso foi feito pelo PS. Tudo isso foi feito pelo PS. O PS negou depois a história da sua própria existência, tem negado a história. Porque tudo, a democracia hoje deve-se ao Mário Soares, deve-se ao Partido Socialista. Nós preparámos, tivemos que mudar os militares, depois do 25 de abril, pôr lá o comandante, pôr o piso veloso. Quando veio o 25 de novembro, eu veio à minha casa e nós estávamos a reunião com o Mário Soares e o piso veloso, onde todos acertámos fugir para o Porto, no caso de falhar a história em Lisboa. Todos estavam, ficou assente como é que se tiravam os aviões para Portugal, logo imediatamente. Nós sabíamos que o hotel, eu passei o 25 de novembro dentro do Copo. Eu trouxe comigo um familiar que era coronel e que trabalhava lá e tinha dois colegas, meus colegas até de colégio, que estavam. Ainda trouxe o outro coitado que ficou preso, não quis vir comigo, foi preso depois de 25 de novembro. E
conseguimos as eleições. Quando vieram as eleições, afinal, não tínhamos eleito o Mário Soares, tínhamos tido, quando eles chegaram, de todos, elegemos o Mário Soares, quando houve as eleições, éramos 100 e tal socialistas, tínhamos sido eleitos. Aí, a partir daí, formou-se o primeiro governo. E aqui é que nasce agora a questão da Europa. No primeiro governo, entrando, vale a pena dizer-vos uma coisa, para vos contar a história. Nós conhecíamos o povo português bem. E o Salazar, quando dizia que era um país de grandes costumes, ele tinha razão na afirmação. Ele tinha aguentado 48 anos uma guerra, 48 anos uma ditadura e 13 anos uma guerra. É óbvio que é um povo mesmo de bons costumes. Nós conseguimos, portanto, quando foi a formação do primeiro governo, o país estava falido, completamente falido. E foi marcado, depois das eleições, formámos o primeiro governo constitucional, o Mário Soares, o governo e pôs como ministro das Finanças o Medina Carreira. Era vice-primeiro-ministro o professor, um grande amigo meu, agora também estou o Henrique de Barba, era o vice-primeiro-ministro. E então o Medina Carreira chegava aos Conselhos dos Ministros e dizia: ao Sr. Primeiro-Ministro, eu não aguento isto, o melhor é entregarmos isto outra vez tudo aos militares. O Soares irritava-se com o Medina Carreira, mas não havia dinheiro. Uma vez o Soares tinha uma vantagem, deitava-se muito cedo, mas às 7 horas desistia da política e íamos para a borga, íamos jantar, às 10 horas ia para a cama. Eu jantava normalmente numa coisa em Lisboa, que era o Senol, normalmente onde se reuniam os jornalistas à noite. E portanto eu ia sempre mais tarde para a casa. Eu vivia naquela altura em São João do Estoril, naquela altura em São João do Estoril. E às 8 da manhã tocava o telefone. Era o Mário Soares Paulinda. Às 7 da manhã levava-lhe os jornais, eu lia uma notícia e telefonava. Já viste isto? Eu não sei o que, não me chateias. Eu deitei muito mais tarde, eu já sei isso, soube no Senol, que é que saía no jornal. E depois havia um outro que era o Almeida Santos. O Almeida Santos era ao contrário, era um tive. Cinco minutinhos mais e tal, 5, 6. Às vezes era meia-noite, telefonava-me e dizia: não queres dar uma voltinha ali no bairro lado, pelas casas de Faro? Lá ia eu com o Almeida Santos. Ontem fui à Guarda a uma homenagem que fizeram ao centenário do Almeida Santos. E de facto eu vivia ali entre dois grandes amigos meus. E depois criei uma amizade com o Mário Soares, praticamente de irmão. Eu não conhecia os meios de irmãos dele. E um dia ele disse: hoje tens que trazer a Irene para vir aqui almoçar na Navarra. E eu jurei que ia lá muitas vezes, já personalidades, jurei que era alguém que ia lá. Mas tens que trazer a Irene, desta vez, que é a minha mulher. A minha mulher, eu tinha sido expulso e eu avisei a minha mulher, que era aqui da Bairrada, era aqui de Catanhede, eu avisei: tu vais casar, mas olha que vais ter problemas. Eu disse isso comigo. Passava uma semana, era professora, ela também tinha sido expulsa de professora. Eu disse: olha, eu não te avisava, eu te avisava de se casar, mas a nossa vida também era essa. E então, o Mário Soares resolve perante as dificuldades e pedir a adesão à União. Mas antes disso,
Eu disse, pá, eu não posso pedir a adesão. Vamos reunir os melhores economistas cá em Portugal. Convoca lá os melhores economistas. Tudo para o Hotel Palácio no Estoril. Nunca levei tanta canelada como a de Soares. Nem sabe o que era o almoço. O almoço eu tinha convidado os 2 meus irmãos e nesse almoço ele levanta-se e eu fiquei aflito e eu disse, eu convidei-vos para vos apresentar o verdadeiro irmão. E era eu. E de facto eu tinha uma solidariedade com ele, de irmão mesmo. E eu tinha feito essa partida, saiu-se. Mas ia a contar depois a história da entrada. Quando se discutiu que era fundamental, porque o Medina não havia dinheiro, uma noite ele perdeu uma noite, porque não havia dinheiro para abrir o Banco de Portugal. E o Schmidt tinha mandado um avião, tinha-se comprometido a mandar o avião. Acho que foi a última noite que ele perdeu na política, porque lá a partir das 7 ou 8 desligava da política, uma facilidade enorme. E então eu estava já em casa e recebo um telefonema para vir para o pé dele. E o avião nunca mais chegava, e no dia seguinte não havia dinheiro para abrir o Banco de Portugal. Chegou ela às 7 da manhã o avião e o Banco de Portugal, o Schmidt, mandou o dinheiro pelo avião para abrir o Banco de Portugal. Depois nós resolvemos terminar com o primeiro governo. Um governo muito difícil. E apresentámos a primeira moção de confiança no governo para cair. Há pouco falava aqui do Otávio Pato. O Otávio Pato era a ligação que o Mário Soares tinha do Partido Comunista. Numa discussão aqui em Coimbra, no Jardim da Manga, há uma discussão que vale a pena eu contar-vos para perceberem o que era Mário Soares. O Mitterrand vem cá antes de ser eleito presidente da República em França. E o Mitterrand dizia para o Mário Soares: ó Mário, eu vou pôr aqueles comunistas na ordem em França. E o Mário Soares dizia: então o que é que vais fazer, Mitterrand? Vou-os meter na ordem, vou-os meter no governo e eles vão assumir compromissos e calos tipos responsabilidades. E o Mário Soares dizia: olha, eu vou fazer o contrário. Eu vou ter um adversário, o Partido Comunista, para me tomar conta das ruas, porque eu tenho que ir buscar democratas à União Nacional para governar o país. De maneira que eu, com o Partido Comunista, tenho que arranjar sempre guerras para eles mandarem na rua. Hoje, o que é que isso acontece em Portugal? Em França, acabou o Partido Socialista com essa estratégia. E acabou o Partido Comunista. E em Portugal, o que é que se passou? É que, de facto, acabaram com o Partido Comunista, mas criaram o Chega. Porque no segundo governo, ele deita abaixo o primeiro governo e chega ao pé de mim e diz: António Campos, vou fazer uma aliança com o CDS. Eu disse: tu és maluco. E como é que eu aguento o partido? Tu aguentas o partido porque eu tenho que aguentar a democracia. E, portanto, eu aguentava o partido que quiseres. Eu estava responsável por... Eu não aguento o partido, tu vais fazer a aliança e o partido parte-se todo. Já te disse, eu tenho que tratar da democracia e tu estás a falar do partido. E então forma-se logo o segundo governo, ele vai buscar o CDS. E vai buscar o CDS porquê? Porque não havia democratas em Portugal. Não havia. Nós não conseguimos tornar governo, não havia democratas em Portugal. E então forma. E conto-vos uma coisa, conto-vos a reunião do Sá Carneiro. O Sá Carneiro chega ao pé do Mário Soares, eu estava nessa reunião, chega e diz: ó Mário, eu venho aqui pedir para me ajudar, que eu também gostava de entrar na Internacional Socialista. E o Soares explicava:
Ó Sá Carneiro, não. Você tem que montar um partido ao lado do meu. O meu é um partido de resistência à ditadura. O seu é dos católicos progressistas. Nós só, católicos, só conseguimos trazer para nós a melhoria de guerra. Tudo foi, só fez o PD. E agora, os dois temos que criar um partido para ir buscar a União Nacional e trazermos tipos para a democracia. E isto era o pensamento do Márcio Soares. E lá vamos formar a aliança com o CDS. E é na aliança com o CDS o Arnaud adorava ser Ministro da Justiça. Naquela altura, ninguém queria ir para o governo. Para o Ministério da Agricultura, ninguém queria ir. O Barreto tinha posto o Alentejo a ferro e fogo. Não é? Ninguém queria ir. Até que o Zé descobre o Salles. O Salles, que nunca tinha ouvido falar em agricultura. Mas o Salles estava disposto a assumir. Eu telefonei mais uma vez de Vagos a 20 ou a 30 pessoas para ver se alguém se sentava ao lugar de secretário de Estado da estruturação agrária. Não, até que o Soares, nessa altura, já tinha percebido que o Ianes queria montar um partido e que era um tipo ambicioso, queria montar um partido para destruir o Partido Socialista. Já tinha percebido. E então o Ianes telefonava, eu estava na FAB, telefonava de hora a hora a dizer, e o secretário de Estado? E o secretário de Estado? E o secretário? Nós não conseguimos secretário de Estado nenhum para a estruturação agrária. Eu telefonava, claro, também telefonava, ninguém aceitava o lugar da coisa. Até que eu disse, a Agui tinha ficado assente que eu ficava a tomar por conta do partido e que não ia para o governo. Até que eu, já aborrecido a ouvir o Ianes a telefonar na hora, disse, olha, diz lá ao tipo, e eu para a estruturação agrária. Lá fui eu. Bem, para a estrutura, para acalmar o Alentejo e para a arquitetura. O que obrigava uma guerra permanente com o Freitas do Amaral. E então foi o Soares bem queria levar a Freitas para o governo. O Freitas nunca aceitou. Foram 3 ministros, o Sá Machado, o Rui Pena e o Basílio Horta. O Arnaud um dia o Arnaud, coitado, depois que o Ianes o vetou em Ministro da Justiça, vai para Ministro dos Assuntos Sociais. Um dia vai visitar a Mitra e chega ao Conselho de Ministros e diz, Sr. Primeiro-Ministro, isto é uma vergonha. A Mitra era onde o Salazar escondia a pobreza mesmo de toda. Isto não pode acontecer, e não sei o quê. E o Soares não permitia isso no Conselho de Ministros. Dizer, os seus ministros aqui, isto não é nenhum centro de reclamação. Os seus trazem o problema, mas trazem a solução. E diz, o senhor ministro, faz favor, não fala aqui mais na Mitra. Ou traz a solução, ou não fala nesse assunto. No Conselho de Ministros seguinte, isto vou-vos contar como nasce a maior reforma da democracia, que é o Serviço Nacional de Saúde. No segundo, o Arnaud pega no secretário de Estado, que era o Mário Mendes, que era o professor da Universidade aqui de Coimbra, que tinha doutorado no Reino Unido, em medicina. O Mário Mendes faz uma grande intervenção sobre como funcionava, de facto, o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido. O Soares fica entusiasmado, mas depois era preciso resolver o problema com os tipos do CDS. Tinham que votar aqui, não é? E então, o Soares lá vai, o mais inteligente deles todos era o Sá Machado. O Soares lá vai almoçar com o Sá Machado, lá convence o Sá Machado convence o Rui
Pena e o Basílio Horta a votarem aquilo. O Freitas só, no dia que havia o Conselho de Ministros, eu estava no Conselho de Ministros e vejo o Marcos Soares Viteira ao pé de mim, vai aturar o Freitas e depois volta aqui o Serviço Nacional de Saúde. Lá fui eu, já lá vai guerra comigo, porque queria era pancadaria no Alentejo, eu tinha que acalmar tudo. E lá volta e chega ao Marcos Soares um desplante brutal ao Freitas e diz, Freitas, não há problema nenhum. Você, se os quiser expulsar, eu consigo metê-los todos no meu partido. Os 3 ministros agora resolvam o que é fazer. Se expulsar, digam já que eu vou já tratar de os tentar meter dentro do meu partido. Pronto, ali acabou. Mas o Freitas morreu como ministro do PS. Exatamente. Freitas. Fomos buscá-lo lá, à União Nacional. Lucas Pires morreu como um grande democrata. Quantas guerras eu tinha aqui em Coimbra contra o Lucas Pires, que era um dos meus tipos da União Nacional? Quantos tipos nós trouxemos? Porque, de facto, no país não havia democratas. Tivemos que os fazer. Tivemos que os ir buscar. E vocês viram o Freitas foi depois um homem, de facto, que ninguém pode pôr em dúvida, que fez uma viragem brutal. Mas fomos nós que fizemos o CDS. Para quê? Porque era ali a barreira. A barreira para evitarmos que nascêssemos Chega em Portugal. Era aqui. Era aquele trabalho. O meu partido, depois de há 8 anos, morreu. Deu cabo da esquerda toda e nasce o Chega como força brutal. Os socialistas já pensaram, já refletiram, porque é que em 8 anos nasce em Portugal um partido maior que o próprio partido que criou a democracia em Portugal. Já refletiram bem sobre isto. Vale a pena, talvez, fazer uma grande reflexão. Vale a pena fazermos a reflexão que é que perdemos a juventude. Nós recebemos um país de analfabetos. Como demos o direito a voto nas primeiras eleições, depois de 25 de abril, eram 37% das mulheres que eram analfabetas. O partido hoje criou outro tipo de analfabetos, que são os analfabetos políticos. O partido deixou de ter política ativa no terreno e, portanto, criou uma nova craveira de analfabetos, que são os analfabetos políticos. Porquê? Porque há 8 anos eu montei o partido por todo o país. Hoje, mais de metade das secções que eu abri, fecharam-nas todas em 8 anos. Hoje, os dirigentes das conselhias e os dirigentes não fazem as reuniões mensais de discussão com os militantes. Não abrem as discussões ao público. E por isso, tem os analfabetos políticos que votam, porque não lhes explicam o passado. Não lhes explicam. No meu tempo, secção que não tivesse discussão. O Marcos Soares nunca aceitou um congresso por unanimidade. Nunca. Eu chegava ao pé de Marcos Soares e dizia, Marcos, temos que marcar o congresso. E tu, já arranjaste a tua posição? Já está garantida? Já está. E lá tinha que eu ir ao sótão, ou ao candal, ou ao sótão do Guterres, dizer, vocês se mexem, ou eu não tenho congresso. E lá tinha eu que ajudar, às vezes, a eles a criar a oposição dentro do próprio partido. O partido era um partido do vivo, onde eu recordo, eu demiti numa comissão política um ministro. O
O Guterres um dia chega no alto da Comissão Política e diz: está aqui o que vamos hoje tratar. E eu disse: não vais. Levantei-me lá da assistência, hoje não vais tratar disto. Hoje vais tratar de problemas no teu governo. Epá, até às 2 da manhã, dei 30 dias para demitir um ministro e ele demitiu o mesmo. Era assim. Hoje não. Hoje há uma obediência ao chefe. Criou-se em 8 anos a submissão ao chefe. E o partido perdeu a vida da discussão. E perdeu a juventude. Nós hoje o nosso problema hoje não é do Serviço Nacional de Saúde. Nós tínhamos, em média, 68 anos em média de vida, já estamos em 82 anos de vida. Nós hoje temos as instituições todas destruídas, temos todas desacreditadas, porque são os próprios socialistas que não são capazes de defender as instituições que criaram. Que, com esforço, o Almeida Santos foi o maior legislador que houve em Portugal. Porque não só até das colónias, até as constituições feitas das colónias. E, portanto, é preciso manter um sentido crítico dentro do partido. É preciso manter a reflexão. É preciso voltar às origens, né? Do Mário Soares nunca aceitar a unanimidade. No Conselho de Ministros, ai de quem estivesse a bajular. Eu recordo muitas vezes ele fazer-me sinal quando estava com uma pessoa que eu estava a bajular. Ele a fazer-me sinal, como quem diz: retira-me este tipo de guia. Porque se for para discutir política, eu estou sempre disposto a tudo. Mas a política é a divergência, é a ideia. Então, como ninguém tem a verdade única. E, portanto, é aí que nasce, de facto, de se viver a política. E nós hoje precisamos de retomar essa vivência dentro do patrino. E precisamos de pegar nos miúdos na escola. Hoje temos um outro problema mais grave que não tínhamos no meu tempo, que é o problema das redes sociais, da comunicação. E é na escola que nós hoje temos que investir. O Serviço Nacional de Saúde custa dinheiro, mas é na escola que nós temos que preparar os miúdos a saber lidar com uma sociedade nova, uma sociedade que sabe que é nova e como é que eles se podem defender, como é que eles podem ser autónomos, como é que eles podem ser livres e não podem ser comandados. O meu tio era professor, foi o meu professor de matemática e de físico-química. Eu recordo ele dar-nos algoritmos. Hoje os algoritmos são a PIDE do século XXI. São aqueles que nos fazem. É a PIDE que martela a consciência do jovem, que dirige a consciência. E, portanto, criou-se. E é preciso que o jovem seja capaz de ter a sua própria personalidade. O Serviço Nacional da Saúde custa dinheiro. A mentalidade de criar um jovem hoje, autónomo, independente e livre, esse custa muito mais dinheiro. E é aí que temos que investir. Desculpa.